Você, mulher, sofre algum tipo de preconceito na igreja? Ou ainda quando você tenta exercer o seu ministério, um cargo de liderança, você se sente tolhida, amarrada e parece que o preconceito é o limite para você exercer ou não exercer a sua função, o seu chamado de vida? Eu quero trazer para você a história de Esther, que ela justamente ajuda a gente a entender como uma mulher, diante de tanta limitação, diante de tanto preconceito, consegue ainda ser relevante, consegue ainda deixar uma marca. A história de Esther precisa servir para a gente como referência. Será que o preconceito é o limite e o fim do seu chamado ministerial? Ou existe vida ministerial pós o preconceito? Ok? Conhecendo a história, Israel estava debaixo do domínio do Império Persa Aquemênida. Então, os reis da Pérsia tinham domínio sobre todo o povo de Israel. Quando você pegar na sua Bíblia, no texto bíblico, você vai ler esse nome aqui, Assuero, né? Então, um nome que a gente vê na maioria dos documentos extra-bíblicos são Xerxes. Então é importante você perceber que Xerxes e Assuero são a mesma pessoa. O período que a gente tem é de 519 a 465 a.C. O primeiro ponto dessa história que a gente precisa saber é o episódio da rainha Vasti. E aqui, mais uma vez, eu quero pontuar essa questão do preconceito. Era uma grande festa. E o rei Assuero estava dando um banquete para várias pessoas, com muita fartura, com muito regalo. E de repente, o rei quis mostrar a beleza e a formosura da rainha Vasti para todos os seus convidados. E a rainha Vasti simplesmente se recusou. Ela se recusou a ser mostrada como a bela rainha. E essa atitude provocou uma reação muito negativa do rei e ele acaba afastando, banindo a rainha Vasti. Você pode dizer, pois é, parece que até a rainha Vasti sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher. Foi tolhida simplesmente porque não queria ser exposta. Bem, é verdade, essa era a sociedade onde Esther vivia. E eu chamo a sua atenção que essa primeira mulher não consegue romper esse ciclo. Essa mulher não consegue romper essa percepção controladora onde a mulher não tinha espaço, onde a mulher não tinha vez. Quando a gente conhece o personagem de Esther, de um caminho muito improvável, a gente começa a ver os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, através de uma mulher simples, humilde, mas temente a Deus. O próximo ponto dessa história é ainda mais dramático. Esther era uma órfã e ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. E depois desse episódio com a rainha Vasti, ela foi selecionada ou pré-selecionada como candidata à futura rainha. Agora, pensa na humilhação, você ser levada para um harém e para que talvez o rei te escolha. E muitas vezes mulheres e homens acham que é possível na nossa vida a gente ter algum caminho onde a gente não enfrente a humilhação. Eu sei que você, mulher, você quer ser reconhecida, você quer ser respeitada, mas faz parte de uma humanidade caída, manchada pelo pecado, ter que enfrentar humilhação. A gente enfrenta a humilhação com as melhores leis, com as piores leis. Não existe um cenário possível onde homens e mulheres não vão passar por humilhações. Nós precisamos não ser ingênuos em achar que existe um tipo de vida possível onde a gente vai construir uma sociedade perfeita, uma sociedade incrivelmente equilibrada, onde o ser humano não vai ser mais humilhado. A história de Esther é tão radical porque ela mostra o fato real e concreto que no dia a dia as mulheres são humilhadas das formas mais diversas, mas a humilhação e o preconceito não pode ser um limite para a vida, para a história, para a graça, para que tudo aconteça e flua na vida da pessoa. Então, de acordo com o texto de 2, versículo 12, ela foi preparada durante 12 meses, que era o protocolo do Império Persa, com óleos, mirras, bálsamos, nesse ritual de preparação para saber se o rei ia escolher, se não ia escolher, qual ia ser o desfecho da história de Esther.
E a história se desenvolve quando o rei Assuero então seleciona Ester para ser a próxima rainha do Império Persa. Nesse contexto, nesse momento onde se vê a ascensão de Ester, que tinha escondido a sua origem por orientação do seu primo, para que a origem dela não fosse empecilho para que ela fosse benquista, para que ela fosse bem aceita em todo o processo. Então, nesse contexto da ascensão da rainha Ester, Amã começa então a ficar enciumado da posição de Mardoqueu, que começa a crescer, começa a ganhar notoriedade pela proximidade com a sua prima, que foi criada como filha, né? E a gente vê então um plano sendo construído por Amã para destruir o povo judeu. Acompanha comigo a leitura. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos nossos tesouros do rei. Ester 3, de 8 a 9. Então, Amã arquitetou um plano simplesmente para dizimar o povo judeu, e as pessoas que matassem os judeus ainda seriam recompensados. E agora, Ester era rainha e era judia, de origem judaica, nesse cenário. Então, é aqui que a gente vê o papel dessa mulher mudando uma história de uma maneira radical. E aí você pode se perguntar, será que Ester era uma pessoa oprimida? Porque quando a gente faz esse contraste com as mulheres do nosso tempo, é visível, é uma questão, é um fato. As mulheres continuam sendo oprimidas. E eu faço um apelo para você, enquanto nós vivermos debaixo dessa sociedade, debaixo do pecado, todo ser humano vai ser oprimido de alguma forma. A gente não pode ser ingênuo. A forma que a gente luta contra a opressão que precisa ser transformada. E Ester ajuda a gente entender que o temor a Deus faz com que a gente lute contra isso de uma forma realmente efetiva. Então, Ester era oprimida? Sim. Ela fazia parte de um povo exilado, longe da sua terra. Ester era oprimida? Sim. Existia um plano para acabar simplesmente com todos os judeus, e ela era dessa mesma origem. Ester era uma mulher oprimida? Sim. Existia o risco de desagradar o favor e os olhos do rei. Lembra o que aconteceu com a rainha Vasti? Então, Ester era cercada por todos os lados com motivos que a oprimiam, que a colocavam num lugar de incrível limitação, sem falar na invisibilidade cultural, né? Por estar em uma outra cultura, com outros valores, outros princípios. E debaixo de tudo isso, os conluios e os tramas que foram tramadas por Amã. Mas existe uma palavra que ganhou muita notoriedade no nosso tempo, que é essa palavra empoderada. Que as mulheres querem se empoderar com amor próprio, querem ser respeitadas, querem ser valorizadas. Todo um movimento na sociedade para que a mulher ocupe um lugar de direito e respeitoso. E a gente entende que realmente as mulheres precisam ser valorizadas, que as mulheres precisam ser apoiadas para terem as suas próprias conquistas e o seu lugar. No cristianismo não existe nenhum movimento que seja contrário ao respeito e à honra à mulher. Mas quando a gente pensa na palavra empoderada, ela faz muito sentido na vida de Ester de uma maneira diferente que a sociedade atual entende. Porque ao mesmo tempo que a gente pode afirmar que ela é uma pessoa oprimida, marcada pelo preconceito, existe um plano que veio do coração de Deus e que veio do coração do seu primo Mardoqueu para que o povo judeu não fosse destruído. A gente pode perguntar, foi o fim da opressão? Não, não foi. A opressão continuou. Mas apesar disso, as mulheres
podem fazer a diferença em qualquer momento. A minha provocação para você é que a gente não pode esperar um tempo onde não haja opressão para que as mulheres façam a diferença. A mulher pode fazer diferença em qualquer momento da história. A pergunta que eu faço para você é: qual a figura que transmite mais empoderamento, mesmo frente a toda a opressão e todo o preconceito? Muitas vezes movimentos modernos que falam sobre esse lugar da mulher, movimentos de feminismo, que às vezes levam o feminismo em últimas consequências. Quem você vê como realmente sendo empoderado ou tendo essa capacidade de fazer diferença no seu tempo? A rainha Esther, que por conta dela, por causa da atitude dela, ela consegue entrar e conseguir o favor do rei para que esse decreto não tenha mais validade, que Amã seja desmascarado e que o povo judeu seja preservado através da vida de uma mulher oprimida, que sofre preconceito, humilhada, culturalmente exposta. Através dessa mulher, simplesmente uma raça inteira, toda uma etnia deixou de ser extinta. Você conhece o povo judeu? Pois é, foi por causa de uma mulher que esse povo ainda existe até hoje. Então, se alguém fala em judeus até o dia de hoje, a gente precisa dar os frutos, os louvores a uma mulher que foi usada por Deus para que esse povo não tenha sido apagado, rasgado da história de uma vez por todas. E quando eu penso em empoderamento, dificilmente eu vejo uma mulher tão representativa dessa força, dessa capacidade de que o temor do Senhor provoque no seu coração uma profunda e real mudança de história. Eu vejo que existe uma quantidade muito grande de mulheres que querem marcar o seu tempo, promovendo mudanças. E as mudanças são necessárias, mas o que fez de Esther uma mulher empoderada? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Quais são os argumentos, quais são os motivos, ou qual é a fonte onde Esther se tornou uma mulher empoderada? E eu quero usar esse contraste para você. O que fez de Esther uma mulher empoderada? E o que as mulheres de hoje querem usar para se sentirem empoderadas? Resumindo, Esther foi empoderada não em si mesma, mas Esther foi empoderada na força do Espírito Santo, para que ela pudesse preservar a história do povo, para que Cristo viesse na história e que o nosso Redentor pudesse alcançar todos os nossos corações. Sem Esther, sem povo judeu. Sem povo judeu, sem Jesus. Sem Jesus, sem cruz. Sem cruz, sem salvação. Uma mulher mudou o rumo das histórias. Esther empoderada? Seguramente. A diferença que se faz uma mulher se deixar usar por Deus é total. É inimaginável até onde Deus pode usar uma mulher para o louvor da sua glória. Se você é mulher que por vezes se sente desrespeitada, desonrada, sofre preconceito, é humilhada, eu quero te estimular que isso não seja o limite para que a sua fé e o seu ministério sejam enterrados. Esther é um ótimo exemplo do que Deus pode fazer na vida de uma mulher que teme e se entrega ao uso do poder do Espírito Santo. Eu quero convidar você para clicar no link aqui abaixo e vir conhecer o nosso curso de formação em teologia do Instituto do Mundo Bíblico.